início do tema da campanha, Salmo 57, versículos 6 ao 10, que diz assim: armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha. Desperta a laude e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Uma das coisas, irmãos, podem se assentar. Uma das coisas que o Senhor, Ele falava comigo quando eu li esse salmo, o Senhor dizia assim para mim: Laís, é do céu que vem o auxílio, é do céu que vem o socorro, e da terra não vem nada. A verdade, ela vem de Deus. A verdade, ela não vem dos homens vem sofismas. O que é sofismas, irmão Laís? Sofismas são meias verdade, mas Deus, irmãos, Ele não trabalha com a mentira, não. Deus, Ele trabalha com a verdade. Você crê que nessa noite Deus, Ele está aniquilando os planos das trevas? Deus está quebrando, Deus está dissipando todos os planos de Satanás contra a minha e contra a tua vida. O céu, Ele viu tudo aquilo que prepararam. O céu, Ele viu tudo aquilo que fizeram para te paralisar no ano de 2025, Laís. Então, como eu estou de pé, é a verdade que te sustenta, é a graça que te sustenta, porque os planos de Satanás, eles foram frustrados na minha e na tua vida. Irmãos, Deus, Ele permite que Satanás, ele se levante contra nossas vidas. Deus, Ele permite que Satanás arme o laço. Deus permite que os nossos inimigos, eles armam os laços, eles armam as arapucas, mas cair nessas ciladas, irmãos, Deus não permite. Ele fecha a cova, Ele desmancha as obras de macumbaria, de feitiçaria. Ele quebra os laços só para te dar vitória. Livro de Esther, Antigo Testamento, capítulo 5, do versículo 9 ao 14, diz assim. Esther, capítulo 5, do 9 ao 14, diz assim: então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantará, nem se moverá diante dele. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela a Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. A história, irmãos, que nós acabamos de ler do livro de Esther, ela vai narrar e vai contar a história de Mardoqueu, do qual ele não é o protagonista da história, mas é uma das figuras também mais importantes desse livro. Não vai me chamar a atenção que o livro de Esther não é um livro que o nome de Deus aparece, só que nós vemos a atuação de Deus, nós vemos o cuidado de Deus, nós vemos a manifestação do poder de Deus do começo ao fim da história de Esther. Tem como pano de fundo uma fortaleza de Suzã no Império Persa, e era uma instância de inverno. É nessa mesma fortaleza de Suzã
Suzã, que a história ela vai começar com perseguição, resistência, é uma história de posicionamento e de vitória, porque os crentes de hoje em dia querem vitória, mas não querem se posicionar. Os crentes querem receber as bênçãos, mas não querem se posicionar, não quer escolher, não quer decidir em servir a Cristo. E existe nessa fortaleza de Suzã um rei, e esse rei, depois de ele ter feito um banquete por mais de 180 dias, ele vai mandar agora chamar a sua esposa, a rainha Vasti, para apresentar diante dos seus convidados, até mesmo por uma questão cultural. Essa mulher chamada rainha Vasti, ela se recusa a entrar na presença do rei Assuero. Os chefes e seus conselheiros, príncipes, temendo que o exemplo da rainha Vasti ele soasse totalmente negativamente ali no universo feminino do império, agora vai dar um conselho, uma sugestão ao rei, que ele deportasse a rainha Esther, que o rei excluísse, banisse a rainha Esther. E isso foram os conselhos dos seus governadores. Porém, vai se passar um tempo e o rei Assuero agora ele vai sentir falta, ele vai sentir saudade da sua rainha. Então esses conselheiros agora eles vão começar a entender que o rei ele precisava de uma nova rainha. Então agora eles vão fazer um concurso de beleza, um concurso do qual eles precisam agora escolher uma rainha para estar governando ao lado desse rei. Porém, entre muitas moças que foram levadas ao palácio, uma delas é levada uma moça chamada Hadassah, judia, filha adotiva do seu primo, órfão, muitos dizem, de Mardoqueu. O propósito divino nós já começamos a ver, traçar essa história. Porém, depois de algum tempo, ali ela e outras moças, elas são introduzidas na presença do rei, uma por sua vez. Só que o que vai começar a me chamar a atenção nessa história é que chega o dia que Hadassah, agora ela vai receber um nome, seu nome é trocado por Esther, e é perguntado a ela o que ela queria para se apresentar na presença do rei. Eu não sei se vocês perceberam, mas o pastor estava falando assim que hoje em dia o povo quer se maquiar. Esther não pediu nada. Esther não pediu nada para se chegar na presença do rei. Em outras palavras, eu não preciso de nada, conjecturando, eu já tenho a presença do Todo-Poderoso. Para que eu vou querer disfarçar? Para que eu vou querer me maquiar? Para que eu vou querer colocar uma máscara, aquilo que eu não sou, e me apresentar diante da presença do rei? Irmãos, nós podemos enganar a todos, mas o Deus Todo-Poderoso, irmãos, nós não enganamos. É 2026. Precisamos tirar nossa farsa, precisamos tirar as máscaras, precisamos tirar essa maquiagem, porque a quem nós estamos querendo enganar? Quem tem intimidade com o Espírito Santo não é enganado. Nós podemos enganar muitas das vezes quem não ora, quem não tem vida no altar, quem não tem intimidade com o Pai, porque irmãos, quem tem intimidade com o Espírito Santo, irmãos, ele revela em sonho, ele fala ao pé do ouvido, ele levanta profeta, mas enganado não fica. É isso que o salmista ele vai dizer no Salmo 25, versículo 2: Senhor, não me deixe enganado por causa dos meus inimigos, por causa dos meus adversários. Não me deixa enganado. Irmãos, quem busca não fica enganado. O céu se revela, Deus brada, Deus levanta na madrugada, Deus desfaz os planos. Olha, meu servo vigia. Mas e quem não ora? Quem não ora, não adianta ficar buscando profecia, não adianta ficar buscando profeta. Vai colocar teu joelho no chão, que o céu ele revela. Olha ele. E como é que se esperar, tendo um Deus no controle de toda a história? O rei agora ele vai amar a Esther mais do que todas as outras. E agora
sua cabeça. E tem coisas, irmãos, o homem não sabe fazer, mas Deus sabe fazer com perfeição. Aleluia. Aquilo que você não sabe fazer, aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz por você. Uma menina que agora ela é apenas agregada do rei, agora ela vai se tornar rainha para cuidar de um povo que não é seu. É nessa mesma fortaleza de Suzã, junto ao rei Assuero e Esther, que o seu primo Mardoqueu, ele vive a sua vida totalmente humilde, fora do palácio, e vai surgir agora um cenário, um homem chamado Amã. E aqui eu quero começar a ministração. Amã, ele passa a odiar profundamente os judeus por uma herança de sua nacionalidade, da sua etnia, do seu poder, do seu histórico familiar. Certo dia, Amã, ele entra na presença do rei e ele vai dizer: olha, rei, aqui no palácio tem um povo estranho, tem um povo totalmente doido, um povo que não respeita nossas leis, é um povo totalmente diferenciado. E conjecturando, isso Amã falou com total verdade. Não é o que nós escutamos por aí, que o povo de Deus é um povo doido, é um povo totalmente diferenciado, é um povo que não anda pelas leis do mundo, não anda pelo aquilo que as pessoas estão dizendo, mas anda com os princípios da palavra. Esse povo é doido. Amã, ele vai sugerir ao rei para marcar agora e exterminar um dia, para acabar com os judeus, para acabar com os crentes, por uma grande quantidade de dinheiro. Assuero, desatento e ganancioso, ele vai aceitar, ele aceita essa proposta, mas o que ele não sabe, irmão, é que a sua esposa também faz parte do povo que Amã queria exterminar, que Amã queria acabar. Quando Mardoqueu ele vai ficar sabendo do edito assinado para destruir os filhos de Israel, ele vai dentro dessa fortaleza de Suzã, aonde Esther está, e ele vai mandar um recado a Esther. Esther, que não pode fazer muita coisa, porque havia já 30 dias que o rei não a chamava. Mardoqueu vai dizer a ela: quem sabe não foi para esse tempo do qual você foi escolhida, chamada, separada para estar aqui. Só que Mardoqueu agora vai dar uma sacudida em Esther, porque Esther agora é rainha. Esther está dentro do palácio, pastor. Esther agora se esqueceu da onde Deus a tirou. Esther agora vai esquecer da sua história. Esther vai esquecer da sua genealogia. Esther vai esquecer da onde ela estava, onde Deus a colocou, e agora ela vai dizer que ela não pode ajudar. Esther agora conjecturando, deixa por um momento subir a sua cabeça, dos presentes, as promessas, falando mais alto do que a presença, porque agora estou em outro nível, agora estou pregando, agora estou louvando, agora tenho cargo, agora tenho título. Olha de baixo. Meu Deus. Não se esqueça da onde o Senhor te tirou. Não se esqueça. Você tem o que tem, eu tenho o que tenho. Não é para nossas glórias, não é para nossas honras, mas é para que o nome dele seja glorificado. É para ele, o chamado é dele, a graça é dele, a unção é dele, tudo é dele. Só que Mardoqueu dá um chacoalhão em Esther e, conjecturando, ele vai dizer: ó Esther, se você não puder fazer nada por mim, se você não puder fazer nada pelo seu povo, tudo bem. O livramento virá de qualquer jeito. O livramento virá de qualquer maneira, porque eu confio num Deus que está vendo toda essa armadilha, toda essa arapuca do inferno. Se você não pode me ajudar, porque agora você ficou famosinho, porque agora você ficou famosinha, tudo bem, Esther. O livramento vai vir, o livramento vai chegar. E o
vai morrer, se faz parte de um plano divino. Como é que vai morrer? Como é que vai perecer? Se é Deus na história, se é Deus no controle de todas as coisas. Quem está no plano de Deus não vai perecer, não vai morrer, ainda que Satanás se levante, ainda que as armadilhas, os laços, eles sejam feitos, eles sejam colocados diante de você. Mas a Bíblia vai dizer que de todos os laços, o Senhor, Ele nos livra. Aleluia. Esther entra na presença do rei, o rei vai estender o teu cetro para ela e diz: pede-me tudo o que queres, e até a metade do meu reino eu te darei. Então ela vai sugerir ao rei Assuero para ser feito agora um banquete, e ela vai convidar Amã para se assentar à mesa. O dia do banquete, irmãos, ele vai chegar, e sabe quem é que está à mesa? O estrategista, aquele que quer exterminar o povo, aquele que quer acabar com o povo. É o estrategista que está à mesa para acabar com a Esther, para acabar com todo o povo, para matar Mardoqueu. E quando eu recebi o convite que o irmão Walter me fez, eu pensei, eu falei: Senhor, vou falar de Davi, vou falar de Saul, a perseguição dos dois, das ciladas que ele tramava contra aquele que ele dizia que era um filho que ele tanto gostava. E eu, sem entender as situações que eu e a minha casa nós estávamos passando, porque uma armadilha foi preparada, e foi nesse altar, o dia que nós viemos aqui, que Deus nos deu uma resposta. Aleluia. O Senhor falou para mim: a armadilha não foi preparada para você? A armadilha, o laço não foi preparado para você, mas eu te livrei, você está de pé. Eu te livrei. Eu não isentei que os laços se levantassem, eu não isentei que Satanás tivesse de cara a cara com você, mas você está de pé. Você está de pé. Achou que nem viraria o ano, achou que nem 2026 chegaria, mas você está de pé. Glória a Deus. Tem gente, irmãos, que tramam contra as nossas vidas. Tem mesas que foram postas, tem mesas do qual o meu nome, o teu nome rolou nessas mesas. Mas o Senhor diz: podem ter tramado na mesa, mas é na mesma mesa que tramaram contra a tua vida. É sobre essa mesma mesa que o garçom chamado Espírito Santo vai devolver a conta. A conta vai chegar. A conta vai chegar, diz o Senhor. Amã, por onde ele passava, ele era reverenciado. Amã vai passar por uma repartição aonde vai ter o nome porta do rei. E sabe quem trabalha na porta do rei? O primo de Esther, Mardoqueu. E quando Amã passa, a Bíblia diz que todos, não ficava um, exceto Mardoqueu, todos o reverenciavam, abaixavam a cabeça. E conjecturando, é como o pastor, me perdoe, tenho muito respeito pela vida do Senhor, é como o pastor chegar ali na porta, e os irmãos, os obreiros que estão na porta, olha que o pastor pisa, todos eles reverenciam o pastor. O pastor passa no meio da igreja e todos reverenciam o pastor. O pastor sobe no altar e todos reverenciam ao pastor. Só que Mardoqueu, a Bíblia diz que ele, o homem estava intacto. Sabe por quê? Ele entendia que reverência, adoração, a se curvar é somente ao único Deus, aquele que pode te colocar no inferno, aquele que pode te colocar no céu. Então ele ficava posicionado, adorar homem que não pode fazer nada por mim. Não, eu vou adorar carro também, não vou. Eu vou adorar meu título, meu cargo. Ah não, para que eu vou adorar tudo isso? Não, eu vou adorar aquele que me chamou.
Os seus inimigos, eles estão acostumados com gente que abaixa a cabeça e diz amém para tudo. Diz amém até para abrir mão do chamado. Diz amém até para abrir mão de Jesus. Meu Deus. Os teus inimigos, eles estão acostumados. E pasme, eu não quero aqui escandalizar ninguém. E por ética eu não vou expor o ministério do qual nós fazíamos parte. Nós estávamos nesse ministério e Deus me deu uma palavra. E na madrugada Deus me acorda e fala assim: Laís, aponta para o altar e diz que ouviu. E diz que eu vou tirar as máscaras. E eu com medo, eu temerosa, eu disse: não vou falar isso não. Eu não vou falar isso. Eu estava doente e eu falei: eu vou mandar uma mensagem agora para a líder. Vou falar: eu não vou. Eu escrevi a mensagem todinha e o Espírito Santo falou: apague e vai. E eu fui, né? Morrendo de medo, tremendo, e eu fui. Chegou lá, o culto rolando, tudo acontecendo. Deus levanta uma irmã, vem já marchando na minha direção. E o Senhor vai usar a vida dela e vai dizer para mim: permaneça na essência do qual eu te levantei. Não muda a porque o que eu queria era pescar pesca maravilhosa. O que eu queria era uma palavra mais light. Mas não era isso que a noiva precisava. Não era isso que a igreja precisava. Preguei, entreguei e falei. Aleluia. No final acabou. A líder, ela disse assim: se for de Deus vai se cumprir, senão cai por terra. E aí chegaram na minha mãe e falaram assim: olha muito pela sua filha. Uma irmã, pastor, vai dizer assim para mim: olha, se eu fosse você, eu sumia da igreja. E eu pensei comigo: eu vou sumir da igreja porque eu não fiz nada de errado. Eu vou sumir. À noite eu fui pregar em outro lugar e Deus estava me dando uma palavra de consolo. Olha, Sanbalat, Tobias vai se levantar. Só que como eu falei, quando nós oramos o céu ele se revela, Deus já tinha me dado um sonho uma semana anterior, me mostrando na sala pastoral. E ó, eu estava um tempo com uma coberta na minha perna. Eu falei: eu vou parar na sala pastoral. Eu sei que eu vou porque o Senhor já me mostrou. Terça-feira se passou, quarta-feira se passou, quinta se passou, sexta se passou. Ceia do Senhor, sábado. A banda começou a tocar. A irmã, a líder, veio do meu lado e falou assim: Laís, você pode vir aqui um momentinho comigo? Me levou para uma salinha. Chegou uma outra irmã, fecha a porta e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, você está fora da ceia. Eu, o quê? É isso mesmo, você está fora da ceia. Você não faz parte da comunhão. Eu falei: como você não faz parte da comunhão? Não, porque você não pregou o que agradou as pessoas. Eu não preguei o que agradei as pessoas. É isso mesmo. Eu falei: quer dizer que eu não vou poder tomar a ceia? Eu estou fora disso. Você está fora da ceia. E depois você busca em falar com o pastor. Eu falei: mas eu não tenho nada que falar com ele. Não, você tem sim, você tem que dar explicação. A minha garganta está louca. Choro, engoli aquele choro. Fui para o estacionamento e eu gritava no estacionamento. E eu dizia: Deus, qual é que foi o meu crime? Senhor, qual foi o meu crime se eu preguei aquilo que o Senhor queria? Fui embora para casa. No domingo, eu falei: eu só volto lá de novo se Deus agora mandar. Porque não foi Jesus que me expulsou da igreja, foram os homens. E Deus falou para mim: vai em paz. Só que me mandaram uma mensagem que eu tinha que falar com o pastor. O sonho precisava se cumprir aquilo que Deus tinha me mostrado assim. Fui parar na sala pastoral. Minha mãe foi junto. Estava os secretários, estavam outros líderes, estava lá o pastor. Ele disse assim para mim: Laís, para quantas pessoas você pregou? Você é uma menininha. Para quantas pessoas você pregou? Eu já preguei para mais de 2.000 pessoas. O seu ministério é uma bênção. Mas você viu que você pregou? Nós não temos pecado. Na hora eu pensei comigo: então todo mundo foi arrebatado e eu fui pro inferno. Quem é que não tem pecado? A Bíblia vai dizer: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e já está pecando. E ele disse para mim: olha, o negócio é o seguinte, você sabe a gravidade daquilo que você falou? Até porque fizeram uma reunião na terça-feira assim que eu terminei de pregar e foram na sala pastoral dizer que eu xinguei o pastor. Eu falei: mas está gravado. Olha lá, está gravado. Você expôs a nossa reputação.
E eu não conseguia falar muita coisa, porque eles também não deixavam eu falar muita coisa. E ele falou: o negócio é o seguinte: a partir de hoje, aquilo que você pregar passa nas nossas mãos. Aquilo que você pregar, a partir de hoje, passa nas nossas mãos. Nós que vamos ter que autorizar. Eu fiquei pensando comigo, mas eu não faço isso, mas nem aqui na China. E aí ele disse assim pra mim: olha, o negócio é o seguinte, você vai ter que vir aqui e pedir perdão pra todo mundo. Eu falei: no culto tal? Não, é no culto da família, no culto de domingo mesmo, onde a igreja está cheia. Você vai ter que ir diante do altar e você vai ter que dizer para todos que você estava emocionada, que tudo aquilo que você pregou, que tudo aquilo que você falou foi da tua cabeça. E eu dei uma olhada para minha mãe me olhou. Eu falei: não, nós já não estamos mais aqui no ministério. Como assim? Eu falei: não, nós não estamos mais aqui. Não, mas agora você não pode ser. Eu falei: não, eu estou debaixo de uma direção de Deus. Eu não fico aqui porque ficar renunciar aquilo que eu recebi do Pai. Renunciar, eu tenho que abaixar minha guarda, eu tenho que abaixar a cabeça para os homens, eu tenho que falar como eles. Assim como um dia eles falaram: olha, imita a minha filha, seja como ela. Fiquei pensando comigo: eu não preciso imitar ninguém além de Jesus. Eu quero ser como ele. Eu sei que eu estou longe de ser como ele, mas a minha essência, aquilo que eu vivo, precisa emanar Jesus. Então se eu tiver que perder cargo, título, eu perco tudo, porque nada disso, irmãos, vai subir a nossa alma. Para onde é que a minha alma e a tua alma vai? Cristo está voltando, e vamos decidir aqui nessa terra. Tira tudo. E eles disseram para mim: fica aí 3 meses, depois você vai embora. Eu falei: não fico não. Muito obrigada, Deus abençoe. Vamos seguir nossa vida. Está achando que o diabo, ele não vai te oferecer propostas por causa de um cargo, por causa de um título? Amã, ele está alegre e se sentindo agora, porque ele foi convidado pela rainha para estar no banquete. Amã, ele tinha posses, poder, mas o seu semblante, ele cai, ele muda, porque ainda Mardoqueu está vivendo. Tudo o que Amã queria era a morte de Mardoqueu. Mardoqueu, ele permanece na sua posição. Mardoqueu não baixou a guarda. E sabe que o Espírito Santo ele ministrava no meu coração: Laís, pode estar doendo, pode estar sangrando, pode estar sendo perseguido, afrontado, excluído, mas está na porta do rei. Está sem dinheiro, desempregado, tudo dando errado, mas está à porta do rei. Foi humilhado, enganado, defraudado, mas está na porta do rei. Não saia da presença do rei. Não saia da presença. A esposa de Amã vai sugerir a ele para que agora ele venha preparar esta forca para matar Mardoqueu. E achando que está tramando as coisas aqui na terra e Deus não está vendo nada. Deus não é cego não, viu? Deus, ele vê tudo. Ele contempla tudo. Não adianta: se subir aos céus, lá também estarei. Se descer o mais profundo abismo, lá também ele está. Ninguém foge da presença e dos olhos do Senhor. Ele vai preparar a forca e ainda vai ser induzido pela sua esposa a dizer: olha, prepara a forca, trama tudo, queira matar, mate Mardoqueu. E ele está alegre na presença do rei. Tem gente que trama contra mim, a tua vida, e vem para o culto ainda adorar, vem ainda louvar. Irmãos, vamos tirar a máscara, vamos tirar essa falsidade do inferno, porque Deus está vendo. Deus está vendo. Como é que eu digo que eu amo a Deus? Tramando contra a vida do meu irmão. Você não ama a Deus? Você nem se ama? Será que é fácil matar um crente que tem intimidade com Jesus? Será que é fácil matar um crente? Será que é fácil armar ciladas, laços, embaraços
levanta do trono. Ele se levanta do trono para julgar causas, para defender. Ele se levanta do trono para fazer justiça. Amã preparando a forca e conjecturando o céu olhando. Amã todo feliz e dizendo: todos vão ver, irmã, a morte de Mardoqueu. E o céu olhando. Isso mesmo, Amã. Aumenta mais a forca, Amã. Ah, Amã, joga pedra mesmo, Amã. Pode jogar, pode colocar um nome nessa roda de fofoca do inferno. Pode tramar contra o meu servo, porque eu estou olhando. Eu estou vendo as ciladas. Eu estou vendo a arapuca armada. Oh, eu estou de olho, viu? O problema da igreja é que a igreja acha que é órfã. A igreja acha que não tem um pai. A igreja acha que não tem um justo juiz para não defender. Então precisa ficar contando para um e para outro. Julga a minha causa, e a sua causa quem pode julgar é Jesus. Aleluia. A sua causa quem pode julgar é Jesus. Glória a Deus. Mas houve uma noite em que o rei, ele perdeu o sono. E nessa que o rei ele perde o sono, sabe quem é que tira o sono desse rei? É o próprio Deus invisível, que não tem rosto, que não aparece na história. Deus vai tirar o sono do rei Assuero, porque existe um rei que está acima de todos os reis. Existe um rei que está acima de todos. Existe um rei que está acima de todo principado, toda potestade. Existe um rei que governa céu, terra e inferno. Existe um rei que está acima de todas as coisas. Enquanto Satanás está tramando para te matar, enquanto Satanás estava tramando laços, embaraços, é Deus mudando cenários, é Deus te arrancando dessa cilada, é Deus te arrancando dessas armadilhas do inferno para te dar a vitória. Aleluia. Livro dos Crônicas é um livro das memórias. Sabe por quê? Reis têm memórias. Eu e você, o pastor, a liderança, nós podemos esquecer aquilo que muitas das vezes nós prometemos. Mas o rei que está acima de todas as coisas, viu? Este rei tem memória. O teu pai, ele tem memória. Ele não se esqueceu daquilo que te prometeu. Ele também não esquece do teu trabalho, irmã. Ele não esquece daquilo que você tem feito, entregado para ele. Assim como ele viu, ouviu e não se esqueceu daquilo que fizeram para você. Deus não se esqueceu. Nós esquecemos, mas Deus não se esquece. Talvez muitos aqui nessa noite estão se perguntando: Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Não viu que o ano passado foi perrengue, foi luta, foi tanta humilhação, foi tanta zombaria, e o Senhor desceu nessa casa nessa noite para te dizer: eu não esqueci, eu vi, ouvi e farei justiça, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. O rei, ele está em sua recâmara, e quem fazia essa segurança dele era Pérez e Bigtã. Mas esses dois também vão tramar contra a vida do rei, para querer colocar a mão no rei para matá-lo, um plano de traição para matar o rei. Só que mais vai chamar a atenção é que toda vez quem arma contra a tua vida não sabe o que é a boca calada. Outros vão dizer: vamos matar, vamos ferir, vamos acabar com ele, vamos acabar com a alegria dele, vamos acabar com a alegria dela, vamos paralisar ele, vamos parar ela. Mas vai parar no ouvido de quem? Mardoqueu. Sabe por quê? Mardoqueu nunca saiu da porta do rei. Mardoqueu está à porta do rei, fica sabendo, e vai avisar o rei Assuero. E olha o que a Bíblia diz: e achou-se escrito, Esther capítulo 6, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado a notícia de Pérez e de Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, do qual procuraram pôr as mãos sobre o rei
traiçoeiro. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhes fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã, em seu coração, Amã não falou, Amã não pronunciou, mas Amã desejou. Ele era orgulhoso, era um homem soberbo, de poder, ganancioso, queria tudo para ele. Olha só o que ele vai dizer. Então Amã lhe disse, entrando Amã, o rei disse: que fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se acostuma a vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real sobre a sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam-se dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve no cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, Amã, tome a veste, tome o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Quem tramou contra a tua vida agora vai ter que ver. Isso aqui não é uma pregação, não é um sermão vingativo, não, mas é a Bíblia. Aqueles que tramaram contra a tua vida, colocaram, fizeram a rodinha, agora vão ter que ver a exaltação de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que o rei tinha pressa. O rei estava dizendo para o próprio inimigo: a pressa em honrar, a pressa de honrar Mardoqueu, a pressa de honrar Mardoqueu. O céu tem pressa sobre a mim e sobre a tua vida. O céu tem pressa. Sabe por que a honra chegou a Mardoqueu? Porque ele não negou a Deus. Ele teve todos os meios para desonrar, para renunciar a Deus, mas ele não renunciou, ele permaneceu. É para ser morto, você é morto com todas as honrarias do céu, mas eu não vou mudar a minha essência porque estão pedindo. Eu não vou mudar a minha essência só para baixar a guarda, só para me render a um homem dessa terra que não pode fazer nada. Não, eu não vou baixar a minha guarda. E uma das coisas que o Senhor ele falava para mim, Laís, diga a minha igreja: tocaram na menina dos meus olhos, tocaram em mim, não ficará ileso aqueles que tentaram te parar, não ficará ileso aqueles que tentaram te prejudicar, não ficará ileso. Amã tentou prejudicar, Mardoqueu ficou ileso? Não. Se nós temos a Bíblia, Amã morreu na mesma forca que foi tramada, a mesma cilada que ele tramou para Mardoqueu, a mesma cilada que tramaram para ele, foi a mesma cilada que ele caiu e foi enforcado. Ainda há justiça de Deus sobre essa terra, sobre aqueles que buscam. A Bíblia vai nos dizer que Deus não faria justiça sobre aqueles que clamam de dia e de noite. Deus fará justiça. Deus fará justiça sobre
honrado, poucos estavam vendo. Mas quando ele foi honrado perante a sociedade, vamos dizer assim, todos tiveram que ver Mardoqueu ser honrado. É o céu nos dizendo nessa noite: poucos viram, né, a humilhação, mas agora todos terão que ver, todos verão a minha honra sobre a tua vida. Não vou deixar passar. O céu viu tudo, o céu contemplou tudo. É uma campanha onde Deus está quebrando as ciladas, onde Deus está quebrando o arco, despedaçando as flechas. Deus não se esqueceu. E para se encerrar, olha no capítulo 7, versículo 9, vai dizer: então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que a mão fizeram para Mardoqueu, que falará para o bem do rei, e está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforca-o nela. Não tramou na casa, vai ser envergonhado na casa. Amã estava tramando a própria casa dele, vai ser envergonhado na casa. E todos vão ver. Todos vão ver. Foi mexer com quem? Foi tocar em quem? Foi tocar na menina dos olhos do Senhor. Olha o versículo 10 que vai dizer: enforcaram, pois, Amã na forca em que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. E sabe o que o Espírito Santo falava para mim, Laís? Enquanto a minha justiça, enquanto a conta não chegar lá, enquanto a conta não chegar lá, o meu furor não vai se aplacar. Haverá justiça em 2026. Haverá justiça a quem tocou na menina dos olhos do Senhor. Não ficará impune, não ficará ileso. Tocaram naquilo que não era para tocar, tocaram em alguém do altar, tocaram no altar. E assim diz o Senhor: haverá justiça, haverá justiça. A ira do rei só vai se aplacar quando a conta lá chegar. A conta vai chegar. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Deus viu, Deus ouviu a reuniãozinha do inferno. Deus viu, está quebrando os laços, está quebrando as armadilhas, desfazendo com esse emaranhado que te colocaram aí para te tropeçar, para te deixar envergonhado, mas o céu viu. A conta vai chegar. Eu sei que tem profetas por aí que até estão errando as profecias hoje em dia, mas esse profeta não erra. Essa palavra